Boa noite a todos os irmãos. Eu ia fazer uma apresentação, mas o pastor Rui já me apresentou para vocês, né? Já disse o meu nome, Nazaré Nogueira, aonde eu congrego, que é no Templo Central da Assembleia de Deus, que nós temos alguma coisa em comum. A minha igreja mãe é cristã evangélica, lá do bairro do Marco, da Duque. Iniciei lá na época do pastor Naum, saudoso e abençoado pastor Naum. Me batizei com ele, entendeu? Congreguei lá durante 18 anos. Depois, por algumas circunstâncias que não vem ao caso, eu passei a congregar na Assembleia de Deus. Só que parece que de uns tempos para cá, de dezembro para cá, Deus me fez voltar para a cristã evangélica. Vocês estão vendo? Já fui algumas vezes para a cristã evangélica lá do Maguari e hoje, a pedido do pastor Rui, estou aqui. Agradeço a Deus por essa oportunidade e ao pastor Rui também, de poder estar trazendo a palavra do Senhor aqui para nós, não é? Por que eu digo para nós? Porque quando nós preparamos uma palavra para trazer à igreja, para os irmãos, essa palavra primeiro está dirigida para nós que estamos preparando essa palavra. E antes de mais nada, eu quero dizer assim para vocês, dar um pequeno testemunho. Essa palavra voltada para a importância da família, ela me tocou muito. Ela me fez repensar muito em algumas coisas muito importantes na minha vida. Ela me tocou profundamente. Ela mexeu com os meus maiores sonhos. Essa palavra mexeu. Mas é isso, é a revelação de Deus através da escritura dele, através da Bíblia. E eu acredito que você, meu irmão, que veio hoje aqui, não foi por um acaso. Que você está hoje aqui, encerrando essa atividade do mês de maio, que é voltada para a família, que você está aqui porque a sua família é importante para você. Você está aqui porque a palavra de Deus é importante para você. Você não está aqui por um mero acaso. Então eu louvo a Deus por cada vida que está aqui. E que vai ouvir essa palavra que o Senhor trouxe para nós. Família é plano de Deus. Família é a primeira instituição divina, criada por Deus. Para quê? É através da família que Deus revela a sua vontade para nós. A família, obrigado. É um assunto muito importante, muito importante. Assim como a vontade de Deus também é importante. O plano de Deus nas nossas vidas, para os nossos filhos, meu irmão. Em primeiro lugar, nós temos que entender que a família é plano de Deus para revelar a sua vontade. Como Deus revela a sua vontade? Deus revela a sua vontade através das escrituras de várias maneiras, de várias. E por ser a família uma instituição criada por Deus, aonde Deus revela a sua vontade, é por isso mesmo que é a instituição mais atacada pelo inimigo de nossas vidas, de nossas almas. Por que o inimigo ataca a família? É através de nós, ele quer atacar Deus, ele quer destruir Deus. Mas eu quero te dizer, meu irmão, se a sua família estiver alicerçada na rocha que é Jesus, o inimigo não tem espaço. Não dê espaço para o inimigo. Por que o inimigo ataca a família? Para atacar Deus. A família é um filtro da revelação da palavra de Deus, a vontade de Deus. E nós sabemos que a sociedade ela é um reflexo o quê? Ela é um reflexo da família. A sociedade é um reflexo da família. A família é a célula
da sociedade mais importante, da onde decorre todas as outras instituições. Tudo decorre e vem da família. A família, ela é a base, ela é o alicerce da sociedade. É a fonte criadora para a glória do Senhor. Criadora, inspiradora, reveladora. Por favor, coloca Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Vamos ver o que Deus nos revela. Porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Então a família, meus irmãos, foi criada por ele, por Deus e para ele, para a glória de Deus. Não foi criada para a sua glória, não. Foi criada para a glória de Deus. Os filhos são heranças de Deus. São presentes que Deus lhe dá. Honre a palavra de Deus. Honre esse presente que Deus lhe deu, colocou nas suas mãos. Seus filhos, sua família, seu esposo, sua esposa. Irmãos, a sociedade que vivemos hoje é uma sociedade espiritualmente, psicologicamente doente. Por que eu digo isso, que ela é uma sociedade doente? Porque ela é uma sociedade que ela não está praticando a vontade de Deus. Ela não está seguindo o caminho de Deus. Ela está seguindo a porta larga do mundo. A porta estreita é a porta de Deus, da palavra de Deus. E nós, crentes, que nos dizemos crentes, conhecedores da palavra de Deus, conhecedores da vontade de Deus, devemos guardar a palavra de Deus no nosso coração, como tem uma música que diz: guardei a tua palavra para não pecar contra ti. Temos que guardar no nosso coração e ensinar a levar para essa sociedade doente a vontade de Deus, qual é para nossas vidas, que é boa, perfeita e agradável. Não é isso que a palavra de Deus é nas nossas vidas? Irmãos, se nós fôssemos mais obedientes à palavra de Deus, à vontade de Deus, nós não colheríamos tantos frutos amargos nas nossas vidas como nós colhemos. Tantas coisas ruins. Por desobediência à palavra de Deus. Nós sabemos que a desobediência à palavra de Deus, ela entrou aonde? Lá no Jardim do Éden, não foi? Com Adão e Eva. Não foi assim que o pecado entrou? Era tudo perfeito, o homem não tinha que trabalhar. A mulher não sentia dor de parto. E o que foi que Deus disse? Depois que entrou o pecado. Vê a dor de parto. O homem tem que trabalhar para granjear o seu pão. Então, estamos vendo que a desobediência da palavra de Deus nos leva a colher frutos amargos para a nossa vida, para a nossa família. E eu pergunto a você, meu irmão, o que você está plantando na sua família, nos seus relacionamentos para o dia de amanhã? O que você está plantando no seu relacionamento, na sua família, para o dia de amanhã? Você está esperando o quê? Jesus voltar? E viver nessa porta larga que é o mundo? Aproveite enquanto a porta da graça está aberta, porque um dia ela vai se fechar. Quando ela se fechar, meu irmão, não haverá mais tempo para mudar nada. Já estará selado o seu futuro espiritual. Para responder essa pergunta que eu fiz a vocês, o que estamos fazendo com as nossas famílias e os nossos relacionamentos para o dia de amanhã? Eu vou colocar 2 pontos para nós verificarmos. O primeiro ponto que eu vou colocar é:
qual é a vontade de Deus para nossas famílias. O segundo ponto que eu vou colocar é: qual tem sido a realidade praticada pelos nossos pais? Quando eu falo pais, mães, por nós. Inclusive pelos filhos, pelos próprios filhos também. Para responder à primeira pergunta, que diz qual é a vontade de Deus para nossas famílias, nós podemos ver Deus se revelando nas Escrituras através de figuras familiares. Deus se revela de várias maneiras. Mas como se trata de família, então eu coloquei 3 pontos relacionados à família. 3 figuras que Deus se revela. Através da mãe, através do pai e através do relacionamento entre o homem e a mulher. Nós sabemos que mãe é o maior exemplo de amor sacrificial. Então Deus, quando quer revelar o amor dele para nós, o que ele nos fala em Isaías 49:15, capítulo 49, versículo 15. Isaías 49:15. Pode uma mulher esquecer-se de seu filho de peito, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esqueceria. Que Deus está nos dizendo que mesmo que seu pai, a sua mãe, falhe com você, Deus não falhará com você. Ele nunca se esquecerá de você, porque o amor dele é o maior amor que existe. Embora ele compare o amor aqui da terra, o amor de mãe, ao amor dele, mas a gente sabe que o amor de Deus é único, né? Uma segunda figura é a figura do pai, né? A família, ela foi criada por quem? Ela foi criada, estabelecida por Deus. Ela é estabelecida e usada para Deus revelar a sua palavra, a sua vontade. Nós podemos ver aqui Deus revelando o cuidado que ele tem conosco através da figura do pai. Nós podemos ver Mateus, capítulo 7, versículos do 9 ao 11. Ou qual dentre vós é o homem que o seu filho lhes pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Se vós que sois sendo maus, sabeis das boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas ao que lhe pedirem. Então, mais uma vez, é Deus revelando o amor dele, o cuidado que ele tem conosco. Quando ele diz, nós que somos maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais ele que é pai. Glória a Deus por isso, né, meu irmão? Se regozije com isso. Mateus, vamos ver agora o relacionamento, a outra figura, é o relacionamento entre mãe e o pai, que está em Efésios 5, do versículo 22 ao 25. Efésios 5, 22 ao 25. Vós, mulheres, submetei-vos aos vossos maridos, como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres o sejam em tudo a seus maridos. Vós, maridos, amais as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo entregou a ela.
Então, o que Deus espera de nós nos nossos relacionamentos, nas nossas famílias? Irmãos, geralmente, o que é que acontece? Nós procuramos levar o nosso melhor para fora de casa, para o nosso trabalho, para a igreja. E o que é que nós damos dentro de casa? O que é que nós fazemos dentro de casa? Nós realmente procuramos dar o nosso melhor dentro de casa? Na igreja, quando o pastor chama, vai ter uma comemoração, né? Mês de maio, mês da família. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Ah, tá bom, pastor. Eu vou ajudar, eu estou lá, eu faço isso, eu faço aquilo. Meu irmão, seja crente primeiro dentro da sua casa, para depois ser na igreja. Muitas vezes, meus irmãos, somos descuidados com aquelas pessoas que Deus coloca na nossa mão para nós cuidarmos. Com a nossa família, nos descuidamos. Você pode querer ser uma bênção no seu ministério, na igreja, no seu trabalho. E você quer ser uma bênção dentro de casa para os seus filhos? Você tem sido essa bênção? Responda para você essa pergunta. Reflita. As maiores batalhas, elas acontecem, sabe aonde? Elas acontecem dentro de casa. E você sabe por que as maiores batalhas acontecem dentro de casa? Eu vou falar para você, eu vou lhe dizer. É porque dentro de casa, você não usa aquela máscara que você bota para vir para a igreja, para o seu trabalho. Muitas vezes você vem dentro do carro, na bicicleta, brigando com seu filho, com seu marido, com a sua esposa. Aí quando chega aqui, você está todo santinho, todo bonzinho. Glória a Deus, aleluia. Não é assim? E dentro de casa você se revela quem realmente você é. E os seus filhos estão, só de olho no que você está fazendo. Que na igreja você é uma pessoa, dentro de casa você é outra. Quando chega o filho do seu amigo lá na sua casa, que ele senta lá no seu sofá, e ele começa a derramar alguma coisa, a arriscar alguma coisa, o que é que você faz? Fofinho, sai daí, fofinho, vem pra cá, meu amor. Não é assim? Agora, quando o seu filho vai arriscar o seu sofá, o seu móvel, sai daí, menino! Que coisa, bora, pá, muitas vezes até bate. Olha a diferença que você trata as pessoas, as situações na rua e que você trata dentro da sua casa. O maior testemunho que nós damos não é aquilo que nós falamos, não. É aquilo que nós vivemos. E o seu filho está de olho no que você faz. Irmãos, uma pesquisa feita por uma vereadora em São Paulo nos diz que 70% de abusos físico e emocional são praticados por famílias que se dizem evangélicas. Eu não estou dizendo que são famílias evangélicas, eu estou dizendo famílias que se dizem evangélicas. Porque eu considero uma família evangélica aquela família que conhece a palavra de Deus e pratica a palavra de Deus. E quem pratica a palavra de Deus jamais vai cometer abusos físicos, emocionais contra a sua família, contra seus filhos, contra a sua esposa, vai bater na sua esposa. Quantos escândalos nós não vemos aí, não é? De homens que vivem dentro da igreja, muitos até pregando, batendo nas suas esposas, espancando. Uma autora chamada Juliana Tomar de Almeida, ela é uma escritora.
ela escreveu, baseado numa pesquisa que houve no Instituto de Direito da Família. Ela foi chegada a algumas conclusões e ela escreveu uma matéria chamada Síndrome da Alienação Parental. O que é? A que conclusão foi chegada essa pesquisa? Vou falar só algumas coisas bem rápidas, porque é uma pesquisa muito grande, chegaram a umas conclusões muito grandes, que está mais ligada ao direito, à psicologia. Então, vou falar apenas de alguns. Eles diz o seguinte, que 40% dos casos de abuso são praticados por famílias evangélicas. 70% dos adolescentes e delinquentes cresceram longe da figura do pai paterno. Olha a importância do pai na criação dos filhos. Em 4 tentativas de suicídio, 3 são de pais ausentes. É um índice alarmante, né? Crianças na ausência dos pais são mais propensas a usar álcool, tabagismo e todos os tipos de droga. Filhas distantes do pai têm 3 vezes mais chance de engravidar e abortar ao longo da adolescência. A ausência de um pai está associada à falta da autoestima e da estabilidade emocional de seus filhos. Então, você que é pai, fique atento. O quanto é necessária a sua presença. Não deixe que o seu filho seja órfão de pai vivo. A psicologia mostra que um dos maiores desajustes emocionais de uma criança que tem pai vivo é ele se sentir órfão de pai vivo, é ele se sentir rejeitado. O pai chega em casa, trabalha o dia todo feito um condenado para botar o pão em casa, para comprar o carro novo, o apartamento, bens materiais. E a família, que devia ser prioridade, está em segundo plano. E eu pergunto para você, você quando morrer, você vai levar os seus bens materiais para o céu? Não, né? Mas o seu filho, você pode ajudar ao seu filho para o céu? Pode. Alicerçando a sua família na rocha, que é Jesus. Você que entende de construção civil, engenheiro, pedreiro, mestre de obra, quando você vai construir uma casa, você vai edificar essa casa sobre areia? Não, né? Porque você sabe que ela vai cair. Assim é você, pai. Edifique a sua família na rocha, na palavra de Deus, que é Jesus. Que a sua família nunca será destruída. Aonde existe a presença de Deus, não existe espaço para o Satanás. Cuide dos seus filhos. Leve seu filho para o colégio. Não deixe o seu filho com a vizinha. Ai, a vizinha, o filho da vizinha estuda no mesmo colégio que o meu filho. Ah, vizinha, dá para a senhora levar o meu filho? Dá sim. Você sabe o que é que acontece no caminho lá da sua casa até a escola com essa vizinha? Você sabe quantos cigarros ela pode fumar? Você sabe quantos palavrões ela pode soltar? Tantas coisas podem acontecer. Você sabe quem é que está lá na porta, arrodeando a porta do colégio dos seus filhos? Precisamos estar atentos. Não terceirize o que é obrigação sua. A escola educa. A igreja ajuda na palavra do Senhor. Mas a mãe e o pai é você. Você é o único pai, você é a única mãe que esse filho tem.
Não terceirize a sua obrigação. Nós temos alguns exemplos na Bíblia de grandes homens, como guerreiros, como sacerdotes, mas que falharam como pai. Samuel e Davi são dois exemplos. Samuel, quem era Samuel? Samuel foi um grande profeta de Israel. Mas o que é que aconteceu? Ele estava mais envolvido com outras atividades do que cuidar dos filhos. E os filhos se desviaram, não foram pessoas íntegras como Samuel. Davi, um grande guerreiro, mas que falhou também como pai. Irmãos, as demandas de seu trabalho, elas não podem ser a causa do fracasso de você como pai. Nenhum sucesso seu na sua vida justifica o fracasso dos seus filhos. Nenhum. Você precisa estar presente na criação dos seus filhos. Deus, quando criou a família como a primeira instituição divina, Ele instituiu alguns preceitos para nos orientar como deveria ser essa família. Ele instituiu o quê? Ele instituiu um casamento heterossexual, ou seja, entre um homem e uma mulher. Deus não instituiu o casamento entre dois homens, nem entre duas mulheres. Deus instituiu o casamento entre um homem e uma mulher. Deus instituiu um casamento monogâmico, onde o homem só pode ter uma mulher e a mulher só pode ter o seu marido. Deus disse que aquilo que Ele uniu, o homem não separe. Então o casamento é para o resto da vida. É para você ter só uma esposa, um marido. Case e viva com ela, com ele até o resto da sua vida. E Deus disse mais, que não vos priveis um do outro. Ele está falando em relação ao sexo. Deus permite o sexo, mas só dentro do casamento. Fora do casamento, a Bíblia considera o sexo como pecado, como fornicação. E você não terá a bênção de Deus. Veja o que aconteceu com o filho de Davi, do pecado. Morreu, né? Foi o que Deus decidiu. Temos vários tipos de morte, meu irmão. Então precisamos estar atentos aos preceitos que Deus criou para a família. Deuteronômio, capítulo 6, versículos de 6 a 7. Vamos ver o que é que diz, o que é que Deus disse aos pais de Israel. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, sentado em tua casa, e andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. O que é que Deus está nos dizendo com esse versículo? Deus está nos dizendo, invista tempo na sua família, nos seus filhos. Eles são o seu maior patrimônio. Não dá para levar os bens materiais para o céu, mas dá para levar a sua família. Porque aonde o reino do Deus se estabelece, o inimigo não tem espaço. Então, o que é que Deus está dizendo aí? Ele diz que você deve estar com ele, com seu filho, aonde você deve estar? Sentado, no caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Você deve estar presente na vida do seu filho.
Presença, presença. Lembre-se que a sua presença para o seu filho é mais importante do que aquele presente que você dá para ele para substituir a sua ausência. A presença de pai e mãe são insubstituíveis. Nada substitui a presença deles. É por isso que Deus diz: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração pai, teu coração mãe, para você inculcar nos seus filhos e você ensinar. Você ensinar sentado, na sua casa, você ensinar andando no caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Isso exige a sua presença. Irmãos, o que é que o Salmo 127, versículo 1 nos fala? Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha o que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Então, de quem são os seus filhos? Seus filhos são heranças de Deus. É presente de Deus os seus filhos. Então, você precisa cuidar deles. Você precisa edificar a sua família na rocha. Se você edificar a sua família na rocha, quando vier a tempestade, ela não vai cair. A tempestade não vai levar a sua família, nem os seus filhos. Para o seu filho, quando se tornar adolescente, não querer mais vir para a igreja, procurar amizades aí no mundo, usar drogas. Isso não acontecerá. A família é o seu maior patrimônio que você tem. O Senhor precisa estar no comando, no centro da vontade de nossas vidas. A presença do Senhor, irmãos, faz toda a diferença na nossa vida. Toda a diferença. Esse mundo é um campo de batalha. E os nossos filhos, eles não vêm prontos. É você que precisa educar, cuidar, ensinar os seus filhos, porque se você não ensinar, o mundo vai ensinar. Ele vai aprender lá fora o que não presta. Cada filho é resultado de quê? Do que os pais estão ensinando, do que os pais estão fazendo. Eu pergunto a você, que tipo de pai, que tipo de mãe você tem sido? O que você está ensinando aos seus filhos? Tem sido o propósito de Deus? 3 perguntas que eu deixo para a igreja. Que tipo de pai, de mãe você tem sido? O que você está ensinando para os seus filhos? Tem sido o propósito de Deus? Pai, mãe, lembre-se que você é um pequeno pastor de um pequeno rebanho. Outra, você precisa ser um grande pastor de um pequeno rebanho que é a sua família. Família que Deus lhe deu como herança, como presente. Pai, mãe, leia o Salmo 23, versículo 4. O que é que ele diz? Salmo 23, versículo 4. Não colocou? Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então, se você estiver presente na criação dos seus filhos, ele se sentirá seguro, você passará segurança para os seus filhos, ele não se sentirá órfão, ele não se sentirá sozinho. Porque você vai estar com ele. Você, pai, precisa estar presente mais e mais na criação dos seus filhos. Deus lhe adotou como filho. Nós não éramos filhos de Deus. E Deus nos adotou quando nós aceitamos Jesus. Então, adote o seu filho.
na sua vida, dentro da sua casa, ensinando a palavra do Senhor, colocando o Senhor em primeiro lugar. A primeira atitude que uma pessoa deve ter é colocar Deus em primeiro lugar. Quando as dificuldades vierem, você vai estar alicerçado na rocha. Vai ser mais fácil você passar pelas dificuldades. Meus irmãos, eu quero dizer para vocês que quem é a pessoa que tem o maior potencial para magoar, para ferir seu filho? Não é a igreja, não é a escola, não é o coleguinha dele, não. A pessoa que tem o maior potencial para ferir e magoar seu filho é você, que é pai, é você que é mãe. Por quê? Porque o pai e a mãe, ele é a primeira relação de amor que existe na criança. É o pai e a mãe. Então, eu quero dizer para você, filho, que está me ouvindo, se seu pai errou com você, se sua mãe errou com você, se eles lhe feriram, perdoe, que você vai ser o maior beneficiado com perdão. A tendência que nós temos é repetir aquilo que nós aprendemos com nossos pais. Então, se nossos pais nos feriram, nos magoaram, encerre esse ciclo. Perdoe. Cure essa ferida. Não repita os erros dos seus pais. O verdadeiro amor bíblico, ele nos ensina o quê? É que nós devemos tratar as outras pessoas do jeito que nós queremos ser tratados. Então, se meu pai e minha mãe errou comigo, eu não vou errar com meus filhos, fazer a mesma coisa com meus filhos. Eu vou tentar fazer diferente. Irmãos, seja crente em casa, com seus filhos, não só na igreja. Resolva primeiro os problemas da sua casa, encerrando esse ciclo de frutos amargos. Você, filho, honre o seu pai e a sua mãe. Quando os filhos são pequenos, os pais querem estar com eles. Os pais cuidam deles. Mas na idade tenra da vida, quando ficamos mais velhos, quem vai cuidar de nós? O que é que a Bíblia nos diz? São nossos filhos que vão cuidar de nós. Eu gosto muito de um exemplo que o pastor Roberto Manso, uma vez pregando lá na igreja, lá da Duque do Marco, ele contou. Lá pelo Maranhão, vocês devem conhecer um negócio que se chama cuia, assim, grande assim. Faz até tacacá, né? Bota tacacá dentro. Pois é. Aí, o pai do garotinho pegou uma cuia, cortou, tirou aquele miolo de dentro, começou a raspar, e o filho perguntou: pai, o que o senhor está fazendo para que essa cuia? Aí ele disse: isso aí é para dar comida para o teu avô lá no fundo do quintal. Ok, o tempo passou. Quando foi um dia, o garotinho pegou uma cuia e fez a mesma coisa. E aí o pai perguntou para o filho: meu filho, o que você está fazendo com essa cuia? Para que é isso? E o filho disse para o pai: pai, essa cuia aqui é para quando o senhor ficar velho. Eu vou lhe botar lá no fundo do quintal e vou botar comida aqui dentro. Então, olha só. Qual é a tendência do filho? É repetir o que o pai e a mãe faz com ele. Quando você ficar idoso, é o seu filho que vai cuidar de você. Então, cuide dele agora, enquanto ele precisa da sua orientação, do seu amor, da sua direção. Cuide dele. Não aborte os sonhos de Deus para a vida dos seus filhos. Seja um cooperador de Deus e não um parceiro do inimigo no processo educacional dos seus filhos.
No trabalho, você pode ser um bom funcionário. Na igreja, você pode ter um bom ministério. Mas lembre-se que na sua casa, você é o único pai e você é a única mãe que os seus filhos têm. Lembre-se, aquele tempo que você desperdiça nas redes sociais. Aquelas pessoas que te seguem nas redes sociais. Você é um mero produto de entretenimento para essas pessoas. Elas não vão te ajudar em nada na criação dos teus filhos, para levar teus filhos para o céu. Você é um simples produto de passatempo, de entretenimento. Mas a tua família, meu irmão, deve ser prioridade, o seu tempo. Dedique tempo para a sua família. A família deve ser um lugar de refrigério, um oásis, e não um campo de guerra. Se o seu casamento, se o seu relacionamento está passando por um deserto, ore mais, busque mais a Deus. A palavra de Deus nos ensina, lá em Mateus, capítulo 18, versículo 20, que é onde 2 ou mais pessoas estiverem reunidas, no nome de Jesus ele estará presente. E é em nome de Jesus que eu quero terminar com uma oração de todos nós. Porque nós cremos na palavra do Senhor, e como cremos na palavra do Senhor, nós sabemos que o Senhor se faz presente aqui. Porque estamos reunidos no nome do Senhor. Então eu peço à igreja, aqueles que quiserem ficar sentados, fiquem, aqueles que quiserem se levantar, se levantem. Vamos fechar nossos olhos, vamos agradecer a Deus por mais esse dia que Ele nos deu. E agradecer também por esse momento, por essa palavra. Senhor, estamos aqui reunidos em Teu nome, porque cremos que a Tua palavra é real, é verdadeira, Senhor. E eu coloco diante do Teu altar a vida de cada pessoa que está aqui, Pai. Contempla, Senhor, cada família representada aqui. Cada família, Senhor. Contempla o relacionamento, as dificuldades, Senhor, os filhos, o marido, a esposa. A família é projeto Teu, Senhor, que antecipa a nossa chegada ao céu. Senhor, o Senhor conhece cada pessoa pelo nome que está aqui. Toma causa, Senhor, as necessidades de cada pessoa. Traz renovo, Pai. Traz cura, traz bálsamo, traz perdão para as feridas. Que nossos interesses pessoais sejam colocados em segundo plano. Restaura, Pai, o altruísmo que existia no início do casamento de cada família, no relacionamento de cada homem com mulher. Restaura tudo o que for preciso, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Que cada família aqui representada seja um lugar de cura, de paz e de perdão. É em nome de Jesus, Senhor, que Te agradecemos e Te pedimos todas essas coisas. Amém e amém.